Olá, meus amados, graça e paz, que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia pleno, cheio da graça e da vontade do nosso Deus. Estava hoje pensando um pouquinho e decidi compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, porque ele fala muito ao meu coração e eu começo a pensar no propósito que Deus tem nos chamado e como nós precisamos, nos dias atuais, nos dias que vivemos, sermos corajosos. Por isso eu queria pensar com você sobre coragem para renunciar. Estamos vivendo um tempo de muita falta de sabedoria, tempo de insensatez, tempo em que nós muitas vezes abrimos mão dos nossos próprios princípios para poder viver ou estar bem diante de uma sociedade. Eu queria que você hoje pensasse comigo sobre o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu penso no poder do Evangelho, eu preciso pensar na coragem que eu preciso ter para renunciar, muitas vezes, à minha própria vontade, para me posicionar nos locais, nos ambientes onde eu convivo. Portanto, eu queria que você abrisse a palavra de Deus hoje comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, para a nossa meditação. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Estarei lendo e depois estarei orando pela sua vida para a nossa meditação nesta manhã. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, eu quero colocar, ó Pai, a minha vida diante de Ti e quero também suplicar pela vida dos meus irmãos que estarão, ó Deus, recebendo esta reflexão neste dia. Que o Senhor fale profundamente aos corações de cada um dos meus irmãos, dos meus amigos. Que o Senhor abençoe a família de cada um aqui representada. Em cada lar, ó Pai, que essa Tua palavra entrar e seja um tempo para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava pensando aqui sobre o seguinte tema: coragem para renunciar. Paulo, ele vem aqui de uma forma muito enfática, trazendo para nós uma mensagem poderosa para os nossos dias. Como eu preciso ter coragem para renunciar? Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde pode haver preconceito, uma sociedade preconceituosa, onde você hoje não pode expressar até mesmo a sua opinião. Quando você se posiciona, você muitas vezes é criticado. E nós somos cristãos e defendemos uma fé, defendemos princípios que são valores que hoje a sociedade está rejeitando. E Paulo vem falando aqui, no versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Qual é o Evangelho
que você tem vivido. O evangelho adaptado, o evangelho que vale tudo, o evangelho de todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, ou no evangelho em que você se adapta aos meios onde você está vivendo. Eu acho interessante quando você se posiciona, quando nós cristãos nos posicionamos sem ofender nenhum ser humano, nenhum dos nossos semelhantes. Mas você tem a sua posição. E Paulo ele vem aqui exatamente falando que o evangelho ele é o poder de Deus. E nós precisamos nos posicionar para que as pessoas possam ver em nós, não pessoas preconceituosas, mas pessoas que têm princípios. Hoje, o evangelho de Jesus Cristo está sendo motivo em muitos lugares de chacota, porque nós estamos vendo muitos cristãos deixando de cumprir o propósito de Deus em suas vidas. Sabe, nós precisamos zelar pelos princípios familiares, pelos princípios de Deus, da palavra de Deus. Não me envergonho do evangelho, seja em qual for o ambiente que nós estivermos, precisamos nos posicionar. É interessante pensarmos que às vezes quando você se posiciona pelo evangelho de Jesus Cristo, até mesmo dentro da sua família, você vai encontrar resistência. Quantas pessoas hoje estão vivendo opressas dentro da sua família por seus familiares não aceitarem a sua posição. Mas isso não pode mudar a sua vida, porque quando você se deixa, quando você acredita no poder de Deus, no evangelho, que é o poder de Deus, não o evangelho barato, que hoje está sendo trocado por opiniões adversas, não, mas no evangelho que é o poder de Deus, para a transformação do ambiente em que você está. Eu acho interessante que eu não tenho vergonha de ser chamado de cristão, de pastor, de me posicionar. Quando ainda não era pastor, eu uma vez ouvi de uma pessoa do meu convívio, porque eu fiz um cartão de visita e coloquei nesse cartão de visita o seguinte versículo, Atos, que diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a pessoa é evangélica, crente, cristã, disse para mim o seguinte: isso aqui vai te atrapalhar nos seus negócios. E eu achei aquilo ali uma fala tão infeliz, e a minha fala foi: se isso me atrapalhar nos meus negócios, eu prefiro não ter negócio. Mas eu prefiro defender o nome de Jesus Cristo. Eu prefiro defender uma fé firmada na palavra de Deus. E essa é uma das passagens de Atos que mexe muito com o meu coração, porque Paulo e Silas eles estavam na prisão. E ali, quando eles estavam presos, acorrentados, eles começaram a adorar a Deus. E através da adoração a Deus, através de levar o poder do evangelho naquele local onde eles estavam, houve um grande terremoto, uma revolução
aconteceu naquele local. E aquelas cadeias, aquelas prisões foram desfeitas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E ali o carcereiro queria se matar. O carcereiro queria tirar sua própria vida. E Paulo gritou para que ele não fizesse aquilo. E aquele carcereiro perguntou: o que eu posso fazer para ser salvo? O Evangelho é o poder da salvação. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder que transforma. E Paulo falou assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí, isso não depende tão somente de uma postura. Isso depende de um ato de fé, de uma mudança de postura, mas de um ato de fé. Por isso que o versículo 16 diz o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, é a transformação das situações mais adversas, nas situações mais poderosas na sua vida. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você medite nesta palavra. E se você ainda não tomou uma postura para você poder viver pela fé, se posicione, tenha coragem para renunciar às suas próprias vontades, os seus próprios desejos e seguir a Cristo. Coragem para renunciar, coragem para demonstrar a sua fé, coragem para dizer que o Evangelho é poder de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo e te agradeço, ó Deus, pela tua palavra e pelo poder do teu Evangelho. Abençoa, Senhor Deus, os meus irmãos, abençoa os meus vizinhos, meus amigos, aqueles que estão aqui ao alcance da minha voz, onde essa palavra entrar, para que tenham coragem de renunciar o seu próprio eu e seguir a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, essa reflexão. Se você gostou, eu te peço, deixa aí seu like, seu joinha. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva. Não para que eu se torne famoso, mas para que o Evangelho de Cristo seja anunciado através da sua vida e que outras pessoas venham a reconhecer a Jesus. Se inscreva no canal, deixe assine o sininho das notificações para você receber as nossas reflexões. Deus abençoe.